Boa noite, estamos iniciando mais um programa ONI Movement TV e você é o nosso convidado mais do que especial. Tenho certeza que sua vida será muito abençoada nestes minutos que nós vamos gastar aqui adorando ao Senhor e estudando também um pouco da palavra com convidados mais do que especiais. Vem com a gente, já espalha aí para o máximo de pessoas que está começando o ONI Movement TV. Vem. Levantemos o nome do Senhor, você que está aqui conosco. Vamos dizer que queremos conhecê-lo mais, desejá-lo mais. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Eu quero te conhecer. É o que queremos. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer como tu és. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar. Quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar. Amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem. Vamos pedir isso a Ele, vem, amado, então vem, amado. Vem e beija-me.
faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. E se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. E se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos dizer aleluia. Aleluia ao Santo Deus. Aleluia. Me
Every person that ever lived has to make the same choice. It's either the world and its pleasures and its gods, or it's Christ. Which is it for you? Who are you choosing? Who are you voting for? Choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Oh yes, there's pleasure in sin for a short time. But it's soon over. The hangover comes, and there's nothing you can do about it. It's going to be there. Choose Christ, and there'll never be a hangover except joy and peace. And it's an urgent decision, because to delay makes the right decision harder. Indecision in itself is a choice. Not to decide is to decide not to. Decisions are made whether we make them or not. Time decides if you will not. And time always decides against you. There's a lonely arena in the depths of your heart where the greatest battle of life must be fought alone. That's your decision about Christ. Your parents can't make it for you. The church can't make it for you. Your friends can't make it for you. Your girlfriend, your boyfriend can't make it for you. You have to make it yourself. And you must decide tonight. Aleluia! Você precisa decidir sozinho. A decisão e a escolha também é sua, como você viu aí encerrando esse vídeo. Estamos também encerrando a nossa série Recomeço. Se você acompanhou os nossos programas nas últimas semanas, a cada semana nós falamos sobre recomeçar, sobre um tempo de recomeço. Estamos vivendo um tempo único na nossa nação, em todo o mundo, um tempo de recomeço. E hoje Jesus tem um recomeço para você também. Recomece em Jesus hoje. Está aqui conosco o pastor Sandro, da Igreja Batista da Paz do Barreiro, Igreja Batista do Barreiro, Paz do Barreiro. Está aqui, pastor Sandro. Fala aqui para a galera, pastor. Olá, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Hoje na Igreja Batista da Paz, São Joaquim. Agora São Joaquim, né? Pastor William, que é o pastor do Barreiro. Pastor William, que é o presidente da Igreja Batista da Paz do Barreiro. Pastor William, pode falar com o pessoal em casa. É um prazer ter você aqui conosco. Eu é que me sinto extremamente honrado em estar aqui nessa igreja, que é uma referência para nós em Belo Horizonte. Eu sei que em todo o Brasil, aqui debaixo dessa voz profética do pastor Márcio, que é o nosso pastor, e também junto com essa que é uma das pastoras mais poderosas, né, que tem impactado a nossa cidade com uma vigília que a gente não tem vontade de sair. Muito bom estar aqui, obrigado. Ah, meu Deus do céu, que honra, viu, pastor William? Que honra, agora eu fiquei, meu Deus, que responsa, hein, gente? Uma vigília que tem impactado a cidade, tem impactado Belo Horizonte, Barreira, tem impactado todo canto, né? E por falar nisso, nós fizemos 2 vigílias no Barreiro, que foi Céu na Terra. Quem está acompanhando aí em casa e esteve nessa vigília, foi tremendo o que Deus fez ali. Pastor William, eu quero só muito te agradecer por essa oportunidade, por abrir as portas ali para a gente, para o One Movement, para tantas igrejas que participaram conosco ali. Muito obrigada. E para a gente é uma honra te receber aqui. Se você conhece a região do Barreiro, você já sabe dessa igreja. Que igreja, gente, que igreja. Você que está ali na região do Barreiro, passa na Igreja Batista da Paz, porque tem sido assim, céu na terra, o que Deus tem feito lá. E a vigília marcou a história da ONE. Eu falo que algumas igrejas que nós passamos, fica registrada, né? Acho que todas estão registradas nos nossos corações, mas o povo do Barreiro é um povo que não tem explicação para aquele povo. Que povo faminto, que povo sedento pela presença de Deus. Foi algo assim sensacional, não foi, pastor? E outra coisa, gente, pastor William passou a madrugada inteira. Fala pra gente, pastor, como que foi ali? Aquela madrugada que ele ficou igual criança, jogado lá no chão a noite toda. E o que mais me impactou no Barreiro não foi o número de pessoas que nós
tivemos, né, um público muito grande. Foram, na primeira vigília, foi antes da pandemia, né, pastor Sandro? Mais de 1.000 pessoas ali no Barreiro, gente. Foi tremendo. Mas o que me impactou foi o pastor William, o coração do pastor William. Pastor William jogado no chão, no meio da galera lá, adorando ao Senhor, até às 6 da manhã, não foi, pastor? Como que foi isso? Foi um privilégio, né? Mas eu fui atraído pela unção que estava naquele ambiente. E é resultado de tanta coisa que vocês têm feito. A pastora Joyce chegou lá e ela, irmãos, ela realmente no altar, ela derrama uma unção sobre a vida da gente. Foi muito impactante. Nós fomos muito abençoados. E não tem jeito de sair, a gente não tem jeito de sair, fica amarrado ao ambiente. Privilégio. Glória a Deus, glória a Deus. Então, vamos continuar a nossa série Recomeço. Pastor Sandro vai falar um pouquinho, porque ele está vivendo um tempo de recomeço. Quem já conhece o programa One Movement sabe que o pastor Sandro já é um dos pastores aqui de casa, né, pastor Sandro? Nós temos um grupo de pastores, como ele falou, que caminha juntos, que vários pastores líderes de juventude de Belo Horizonte, que têm caminhado junto. Temos essa turma, o pastor Sandro faz parte dessa equipe. E já você que está nos assistindo agora, que é líder de jovem ou pastor de jovens e quer fazer parte dessa equipe de pastores que tem caminhado juntos com o One Movement, manda para a gente agora uma mensagem nas nossas redes sociais. Entra lá no @OneMovement e manda para a gente uma mensagem, fala que você é pastor de jovens ou líder de jovens e quer fazer parte dessa equipe maravilhosa de pastores que tem caminhado juntos para o avanço do reino na nossa cidade. Manda para a gente uma mensagem que será um prazer ter você somando as forças aí com a gente, a sua igreja também. Mas, pastor Sandro, fala um pouquinho aqui como tem sido esse tempo de recomeço. Você estava na Igreja Batista da Paz, né, na sede, e agora você está na Igreja Batista da Paz no São Joaquim, não é isso? Bom, é verdade. Eu fui pastor, estou na Igreja Batista da Paz tem 13 anos. O pastor William tem sido meu discipulador desde então. Cresci muito no Barreiro, aprendi tudo que eu sei e quando eu não sei eu ligo para ele, né? O pastor William está fazendo aí 30 anos de ministério, é um grande pai, uma pessoa assim fantástica. E eu era pastor de jovens lá e aprove o Senhor. Um dia Deus falou com o pastor William também. Confesso que falou primeiro com ele e com a minha esposa, que eu não estava querendo muito sair do Barreiro, queria ficar lá mesmo onde eu estava. Mas a Vilma ficou empolgada nesse novo projeto e nós fomos para lá, como eu disse, né, confesso que mais a Vilma. E a gente começou de novo, no meio da pandemia, e nós abrimos uma Igreja Batista da Paz no São Joaquim, região ali da Pampulha. Tem um projeto lá de futebol, né, que é o Santa Luzia Futebol Clube, se você não conhece, vai lá conhecer. A gente está apoiando lá, junto com o Luciano e o Sr. Carlos Olavo, uma coisa muito legal. E nós plantamos uma igreja lá. E nós começamos com uma célula na casa de um irmão, depois a casa dele virou a igreja e agora a gente alugou um lugar. A gente está reunindo lá e está sendo um tempo muito precioso, recomeçar, fazer de novo. Está sendo legal demais. Coisa linda, coisa linda. Antes de falar um pouquinho mais sobre recomeço, o pastor William vai contar a história de como começou a Igreja Batista da Paz no Barreiro. Mas nós temos um vídeo que nós fizemos das vigílias lá no Barreiro, que foi sensacional e que ia mostrar para você um pouquinho do que Deus fez naquelas 2 noites ali, onde a glória de Deus era algo assim palpável, algo real. Na segunda vigília esteve o Tom Molinari conosco, foi tremendo também, mas já fica aí com um gostinho de como que foi e em breve nós teremos mais lá, né, pastor William? Em nome de Jesus, fica ligado nas nossas redes sociais, que agora graças a Deus, a pandemia chegando aí ao fim, em nome de Jesus nós vamos estar nas praças, em várias igrejas, e é isso aí, para isso que o Senhor nos chamou. Fica agora um pouquinho com esse vídeo, acompanha e olha só o que Deus fez lá.
Que coisa linda! Meu Deus. Foi tremendo, não foi, pastor? Maravilhoso. Uau. A juventude ali em peso, não foi? Pastor Sandro é líder de jovens também, né, pastor? Agora eu tô pastor Agora já é pastor, presidente, né? presidente também. Mas foi tremendo, não foi? A galera do Barreiro é um povo, gente. Vocês sentiram aí um pedacinho, né? Que povo sedento. Foi tremendo, não foi, pastor Sandro? Ó, foi um tempo de verdade especial. Quando eu falei com o pastor William, ele aceitou na hora. Falou, vamos trazer todo mundo. Estava fora da pandemia, como você falou. E a mocidade da Igreja Batista da Paz é muito forte. Eu estava lá como pastor, mas de jovens, mas era eles, sempre foram eles. A liderança que tem lá junto com o pastor William, o Max e a Larissa, a Naara mais o João, a Carol mais o Thales. Tem uma turma lá, o Ramon e a Gabi. São uma turma, assim, hoje, na liderança do pastor Walid e da pastora Letícia. Cara, eles são demais. Então, toda vez que vocês forem lá, vai ser isso aí. Para mais, eles são poderosos em Deus lá. Algo interessante que o pastor falou, a primeira vigília que vocês viram ali, muitas fotos da primeira vigília, não estava na pandemia, por isso essa galerona. A segunda vigília já foi no meio da pandemia, mas nós fizemos a vigília e foi tremendo também. Então, tinha limite de público, né? Mas tinha aí limite o pastor de ele falou público. comigo, ó, quem chegar aqui para orar no bar, não deixa entrar. Quem tem fome vem, quem tem sede vem, mas a segunda vigília já foi assim, já no meio da pandemia, com restrição de pessoas, mas foi tremendo também o que Deus fez, porque a gente não para, não é isso? A pandemia estava ali, mas nós continuamos na brecha, orando pela cidade, orando por Belo Horizonte, e esses pastores são pastores muito queridos. Então, hoje, o que Deus tem colocado no nosso coração nesse dia é Êxodo 12. Acompanha com a gente a leitura de Êxodo 12, e logo em seguida eu vou passar para o pastor William, e nós vamos comentar um pouquinho mais sobre esse texto. Êxodo 12 diz, ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Uau! Nós já falamos desse texto aqui há um tempo atrás, na época da Páscoa. É um texto típico para a Páscoa, mas esse texto é um texto de recomeço. O povo de Israel estava saindo, a nação de Israel estava se iniciando aqui, né? O povo de Israel saindo do Egito e entrando para um novo, agora vivendo um novo ciclo, segundo as orientações do Senhor, segundo as normas do Senhor. E é interessante que aqui, no verso 2, o Senhor já diz, este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês, e vos será o primeiro dos meses do ano. Quando Deus fala isso aqui, que Ele está dizendo para esse povo, olha, a cultura do Egito, o calendário do Egito já não importa mais. Agora vocês vão viver um novo tempo, um novo calendário, um novo ciclo, uma nova nação. E é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho agora, sobre esse novo de Deus, aquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você. Pastor William, me fala uma coisa aqui. Moisés já estava com 80 anos. 80 anos quando saiu do Egito e vai, então, levando o povo ali para o deserto, a caminho de Canaã. O Senhor tem 30 anos de ministério. 30 anos. Pastor que tem uma história, que tem uma caminhada na cidade. E talvez muitos falam, estão nos assistindo, uai, como o mineiro, né? Uai, sou. Mas Moisés já tinha 80 anos. Pastor William, 30 anos de ministério e Deus ainda faz coisas novas.
coisas Meu Deus. novas. Fala pra gente como que foi essa trajetória até aqui, como foi esse ciclo do Senhor com você nesses 30 anos no Barreiro. Pastora Joyce, pastor Sandro, tão humilde, né? Ele disse que quase não fazia nada lá. É um grande homem de Deus, um filho querido. A Bíblia é um livro de recomeços. Jesus começa o ministério dele, pastora, em uma bodas, e o vinho acabou. E Jesus não começa por acaso ali. Ele começa porque a notícia da nossa dor chegou no céu. A notícia do fracasso em família, a notícia do fracasso como sociedade, chegou no céu. Aquilo que fica confinado nas entrelinhas, ali na intimidade, é uma notícia que chegou no céu. E Jesus, que é a videira verdadeira, veio para ser a uva esmagada, para trazer de novo para aquela festa o vinho novo. E da mesma maneira, nós vamos ler na Bíblia toda assim, como o caso de Moisés. Nós podemos ler Noé, Moisés, Abraão. São tantos recomeços. E essa história é muito linda, porque fala da minha possibilidade de recomeçar e da sua. Existem tantos escritos a respeito da sua oportunidade de começar, de onde você está. Hoje nós temos tantas pessoas, pastora, que estão desigrejados, sonhando com uma oportunidade em Deus para começar de novo, para recomeçar. Tantas famílias que estão quebradas e gente sonhando em recomeçar. Então eu tenho 30 anos de ministério, como a pastora já disse, e para não alongar muito, sim, eu tanto vivi na minha história o privilégio de recomeçar, o privilégio de ser cuidado, o privilégio de ser perdoado, quanto vivi tantas histórias, e se tiver oportunidade eu vou contando algumas aqui de pessoas que eu vi recomeçar e viver o novo de Deus. E o novo de Deus está chegando aí na sua casa, na sua história. Se prepare, porque aqui você vai ouvir tanto de mim, quanto do pastor Sandro, quanto da pastora Joyce, tanta coisa linda que Deus fez, tem feito e vai fazer. Uau, glória a Deus. Mas me Amém. fala uma coisa, a Igreja Batista da Paz, ela nasceu em que ano? Ela nasceu no ano do meu casamento. A Igreja Batista da Paz tem 34 anos de existência. 1988. Olha aí, gente. Se eu não estiver enganado, né? Porque muda todo ano. 1988, mais já 30 anos. Mais de 30 anos. Pastoreando. Eu não fui o primeiro pastor lá. Aham. Então, eu estou 30 anos de ministério, mas na Igreja Batista da Paz eu estou há 20 anos. Glória a Deus. Lá foi uma grande escola para mim, um momento muito recomeço, maravilhoso. né, pastor? Um recomeço. Foi lindo. Eu me converti na Igreja Batista do Tirol e de lá fui para essa igreja onde eu nunca estive em mais do que essas igrejas. Glória a Deus, glória a Deus. É muito importante você saber um pouquinho da história de cada pastor que passa aqui, porque eles são verdadeiros guerreiros do Senhor nessa cidade. E eu honro mesmo a vida de cada um deles. Cada um que passa aqui tem uma história de recomeço, né? São aí guerreiros aplainando essa terra para o caminho do Senhor. E eu louvo ao Senhor muito pela sua vida, viu, pastor William? Mas me fala aqui, pastor Sandro, a gente viu aqui que o povo de Israel estava começando, né, um novo tempo, saindo do Egito, vivendo um novo de Deus. E você está não do Egito, mas do Barreiro, está saindo do Barreiro para a região da Pampulha, não é isso? Para experimentar esse novo de Deus também. E eu queria que você falasse um pouquinho aqui dentro do texto, o que é que mais te chamou a atenção aqui, vendo a vida de Moisés, vendo todo esse processo de Deus. Eu sei que você já passou por vários desertos também, né? Porque para viver o novo de Deus, você tem que estar disposto a passar por um trilho aí de deserto. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente também sua experiência nesse tempo, desde o Barreiro, agora na Pampulha também. Sempre que eu olho para esse texto, quando você leu outra vez aí, a gente veio conversando, não desse assunto, mas um pouco sobre, né, no carro.
Todo recomeço precisa de uma mão, né? O recomeço do povo de Israel, claro, a gente está falando da mão de Deus, mas teve a mão de Moisés ali. E nosso recomeço sempre vai ter uma mão que nos abençoa. Sempre tem alguém que colocou a mão sobre nós. Qualquer história, qualquer recomeço. Sei que foi assim com você, Joyce, é com você que está assistindo, com o pastor William. O pastor ele teve o pastor Dalci, eu tenho o pastor William. Sempre tem uma mão. A gente vai sempre reconhecer alguém. Quando a gente olha para a história de Israel, a gente sabe que Deus desceu, ouviu o clamor, mas ele levantou alguém para colocar a mão do sacerdote ali em cima. E esse recomeço foi assim, eu estava num outro ministério, fui para a Igreja Batista da Paz há 13 anos, como eu falei, e o pastor William me deu um novo começo, um recomeço. Eu comecei numa Igreja Batista da Paz, lá em Jardim das Rosas, lá em Birité. Foi um marco novo para mim. De lá eu voltei para o Barreiro, aprove o pastor William, né? O versículo que eu guardo é Provérbios 21, o coração do rei está na mão do Senhor, ele aponta para quem ele quer, né? Então, eu acho que Deus apontou o coração do pastor William para mim e para a Vilma, nós voltamos para o Barreiro. E esse tempo de recomeço, talvez pareceu para a gente assim, uma partida, porque eu estava ali no meio da pandemia e tal, e quando a gente chegou lá, que a gente ganhou as primeiras pessoas para Jesus, que de verdade a gente viu as vidas mudando, esse recomeço ficou mais forte em nós, e nós sabíamos que essa aliança é eterna para sempre entre nós, e também que o crescimento da igreja é sempre um recomeço para alguém. Então nós chegamos lá de um recomeço nosso, mas agora a gente tem algumas vidas lá que eu quero que um dia vão estar aqui dando testemunhos, que mudaram de vida, que eram pessoas que buscavam uma vida muito ruim e agora eles recomeçaram. Então o recomeço do recomeço é um negócio fantástico. O pastor ele recomeça, me dá a chance de recomeçar, e com isso outras pessoas têm a chance também de recomeçar. Então tem esperança. Coisa linda, gente. Aqui é tão interessante porque está em casa, né? O pastor William é o pastor do pastor Sandro, né? Eu estou aqui como fã, né? Tá Eu estou aqui, meu Deus, pensando. Ele é o pastor dele. Caminharam juntos e agora o pastor William abençoou o pastor Sandro para esse novo tempo, né? Uma nova filha da Igreja Batista da Paz que está nascendo na Pampulha. Mas algo interessante que nós vimos aqui, que Deus dá instruções detalhadas para esse povo recomeçar. Eu acredito que o pastor William deu algumas instruções para o pastor Sandro. Olha, lá na Pampulha vai ser assim, sabe, né? Ele falou, vou te dar alguns presentes. Foi do Barreiro lá no carro me dando os presentes. Deus deu umas instruções para esse povo aqui recomeçar, né, pastor William? E as instruções de Deus, muitas vezes, nós temos dificuldades de seguir, né? Todo recomeço, ele requer você seguir essas instruções detalhadas de Deus aqui. Você não pode recomeçar de qualquer jeito. Acredito que pastor Sandro não está recomeçando de qualquer jeito. Teve as instruções do pastor William como pastor dele, para ele seguir ali naquela região. Assim é Deus com a gente. Não podemos recomeçar de qualquer forma. E eu queria que o pastor William falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Como recomeçar seguindo essas instruções de Deus e quais são as dificuldades que muitos têm em obedecer, né? A nossa dificuldade maior, eu acredito, é em obedecer. Esse tema é tão maravilhoso e eu sinto assim que é difícil você falar, porque a vontade de falar muita coisa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em Moisés, ele é criado no palácio e ele fica na casa dos pais dele por muito pouco tempo, até desmamar. E nesse tempo em que ele está na casa dos pais, ele recebe uma identidade tão segura de quem ele é, que ele sabe que ele não é do palácio. E ele sai do palácio e fica até 80 anos fora, escondido lá no deserto. Com 80 anos, Deus fala com Moisés pela primeira vez. Deus faz mais em nós do que através de nós, pastora Joyce. E é interessante que quando Moisés está pronto, ele volta. E aí ele não é tão bem recebido, porque na realidade as pessoas esperam às vezes, quando estão vivendo uma realidade, elas querem um amigo, alguém que conforte. Elas nem sempre querem um libertador. O libertador desafia. A gente às vezes dá uma ajuda para a pessoa e a ajuda mantém a pessoa no mesmo lugar. Os homens levavam o aleijado até a porta do templo chamado Formosa e eles davam manutenção naquela vida que ele tinha. Agora Moisés chega e quando ele chega a vida deles fica bagunçada. Então eles chegam ao capítulo 12, onde eles estão saindo e eles não estão apenas saindo, eles estão nascendo como nação. Porque eles entram como 70 pessoas
E quando ele sai, são 1 milhão de pessoas. E eles estão nascendo. Um novo conceito, um novo momento. Eles vão se tornar uma nação significativa. E aquelas ordens são imprescindíveis para que se cumpra todo o propósito de Deus. Então a pastora Joyce disse muito bem que nós às vezes queremos uma mudança drástica na nossa vida, um recomeço significativo, mas não queremos abraçar o processo. E ali o processo estabelece Cristo como figura no centro, o Cordeiro de Deus, estabelece a qualidade da família e a capacidade da família de guardar atrás da sua porta, estabelece a forma de remunerar o povo e saquear o Egito e como eles vão atravessar o Mar Vermelho e viver o sobrenatural de Deus. É isso Uau. aí. Uau, uau. É muita coisa Glória linda a que Deus por essa fez. explanação. Olha aí, gente. Então, recomeçar em Deus exige sacrifício. Exige sacrifício. Né? A gente tem um exemplo aí de uma lagarta que entra no casulo e logo em seguida ela vira uma linda borboleta. Mas existe todo um processo para virar borboleta. A borboleta não nasce de um dia para o outro. Ela precisa passar por esse processo. O povo de Israel passou pelo deserto. Não é isso, pastor William? Passou um tempo no deserto, obedecendo a Deus, seguindo as instruções de Deus. Porque Deus queria preservá-los. E assim é com você também. O Senhor quer que você recomece hoje. Viva uma nova vida hoje. Mas para você viver essa nova vida, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Né? Esse processo aí, no Senhor, ele é um processo que você tem que abrir mão. Que você tem que olhar para o futuro, olhar para frente, não para trás. Né? O povo de Israel, ele não poderia mais olhar para o deserto, mais para o Egito. Não poderia voltar mais para o Egito. Vai passar pelo deserto, mas Canaã estaria esperando esse povo. Uau! Né? Meu Deus! Não tem como. Quando você fala, Jesus, eis-me aqui. Senhor Jesus, eu também te aceito como único e suficiente Salvador. Meu irmão, quando você faz isso, não faz isso, meu irmão. Porque se você fizer, aliás, você tem que fazer. Porque se você faz isso, você tem que abrir mão de muita coisa. Não é simplesmente assim, viver o novo de Deus de qualquer jeito. Ele quer que você viva o novo dele segundo o jeito dele e não o seu. Porque viver do seu jeito é fácil demais. Viver do seu jeito não requer renúncia. Viver do seu jeito não requer sacrifício. E nós estamos vivendo um tempo, pastor Sandro aí lidera jovens, e ele pode falar um pouquinho mais disso, mas as pessoas querem viver uma vida com Jesus, mas elas não querem passar por um processo, né, de abstinência, de abrir mão, quer dizer, desse tempo do Egito, do mundo, não quer abrir mão do mundo, não quer viver o novo, quer viver o novo de Deus, mas vivendo com as coisas do Egito, com as coisas do mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a juventude que nos assiste. O que é viver o novo de Deus sem viver no Egito? A gente até fez aqui a mente aberta, né, com o pastor Richard. A gente falou sobre pragmatismo. Talvez o que acontece hoje é que a gente tem muitos outros pastores, né? A gente perdeu esse poder de ter o pastor Márcio Valadão, pastor Jeremias, pastor William, como uma referência. A gente tem pastores na internet. Então aí o pragmatismo entra um pouco, que dá para ser evangelho de qualquer jeito. Eu sempre tenho ensinado lá na Igreja Batista da Paz, agora no São Joaquim, que a Bíblia diz que esse livro ele é doce na boca, mas ele é amargo no ventre, né? Ele é bom de falar, ele é doce de falar, mas para viver precisa gastar um tempo. E não existe recomeço, né? O recomeço é como você falou aí, né, pastora? Uma conversão, mudar de destino, mudar de caminho. E para recomeçar precisa de esforço, precisa de uma nova roupagem. O pastor Ilha falou muito bem que Jesus começou o seu ministério, não por acaso no casamento, e como ele estava fazendo ali, no recomeço do novo vinho que chegou, tinha uma roupagem nova. Já não era mais os lugares do vinho certo, eram as talhas que tinha água. Ele colocou uma roupa nova para colocar um vinho novo, porque se colocasse na talha antiga, o gosto do vinho poderoso que Jesus tinha transformado da água ia ter o gosto do antigo.
Então, de vez em quando, a gente está com a mesma roupa e a gente vive aquela vida antiga, com o gosto antigo. Então, a gente precisa trocar de roupa também e pagar esse preço aí, vai ser poderoso. É isso aí. Então, recomeço exige mudança, atitude, entrega, renúncia. Para recomeçar, para você viver esse recomeço, esse novo de Deus, você vai ter que mergulhar nesse ciclo que Deus tem para você, nessa nova mentalidade que Deus tem para você. E para isso, você tem que aceitar aquilo que o Pai está trilhando para você. Os caminhos que o Pai tem para o filho, a vontade que o Pai tem para o filho, o desejo do Pai com o filho, é muito maior, é muito melhor, é de cuidado, né? O Pai quer cuidar de você, mas para isso você precisa renunciar toda uma jornada para você viver uma nova jornada em Cristo. Eu queria que o pastor William orasse por nós, encerrando então essa série, Recomeço. E eu tenho certeza que Deus falou tanto ao seu coração durante todas essas semanas. Nós oramos, Senhor, por todos que estão nos ouvindo e oramos para que eles não confundam as suas vidas com as suas circunstâncias. Ó Deus querido, que eles não imaginem, Senhor, que a vida vai ser difícil mudar, porque enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. O Senhor muda a nossa sorte, Pai, e as circunstâncias são alteradas. Senhor, recomeço depende sempre da tua mão. Foi o Senhor que estabeleceu a data, o tempo e o Senhor que proveu o cordeiro. Recomeço sempre parte do Senhor. Que o Senhor seja a resposta para quem está em casa, clamando, precisando, ó Deus querido, de uma nova oportunidade. Para aquele, ó Deus querido, que ouviu essa mensagem e precisa do teu favor, seja a resposta pronta, Pai. Nós os abençoamos. Abençoamos a pastora Joyce, o seu ministério, o trabalho que ela vem fazendo. Abençoamos a Igreja Lagoinha, tão poderosa na nossa cidade e no Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jesus, então, traz uma nova esperança, né? Jesus traz essa esperança para você, um novo tempo de recomeço. Decida recomeçar com Jesus hoje. Manda para a gente uma mensagem. Fala para a gente se você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente, o único. Ele é o suficiente na sua vida. Pessoas não são o suficiente, vícios não é suficiente, mas Ele é o suficiente. Manda para a gente uma mensagem que nós vamos orar por você. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.